Não é novidade para ninguém que o Brasil hoje vive realmente um estado de exceção, onde o direito passou a figurar como segundo plano. Nós, no primeiro momento, dissemos que o juiz Sérgio Moro cometeu crime ao divulgar a gravação de Lula, que ele já não tinha mais autorização, nem dele mesmo, para proceder. Bom, como se isso não bastasse, você vê no Brasil a seguinte situação. O presidente da Câmara, que comprovadamente roubou 600 e tantos milhões de reais do Brasil, dividiu entre os deputados, promoveu o impeachment, responde a 7 inquéritos, obstrui a todo momento a sua própria cassação na Câmara dos Deputados e nada acontece. Talvez os ministros do Supremo estejam esperando que Eduardo Cunha roube a mãe deles, para que possa ser tomada alguma providência. Por fim, agora o procurador faz uma denúncia ampla, e o que é de estarrecer? Baseado numa gravação ilegal. Porque a gravação legal, ela tem que ter autorização da Justiça. Para que a Justiça proceda a essa autorização, ela precisa estar lastreada no direito. E se a Justiça comete o crime de fazer uma gravação ilegal, essa gravação tem que ser anulada e a pessoa da Justiça que fez a gravação punida. É o que se espera num país que vive o Estado democrático e Estado de direito, o que nós não estamos observando no Brasil. Existe uma certa força para alguns e uma fraqueza eterna para outros. E desta forma, as pessoas acabam desacreditando num poder judiciário que já não goza de tanta credibilidade no Brasil. Vejam, senhores, que o Procurador-Geral da República, ele agora denuncia a Presidente da República, que até então não tinha cometido crime algum, baseada naquela gravação onde ela manda o termo de posse para Lula. Primeiro ponto, não há como alguém fazer a prova de que ela estava ali obstruindo a justiça. Porque qualquer interpretação do fato não transforma em prova real. O direito penal não admite isso. É interessante dizer o seguinte: mesmo que a percepção sua seja de que fulano de tal é ladrão, se você não tiver a prova do roubo, você não pode acusá-lo e amparar na lei. Não é que você não saiba. Por exemplo, nós sabemos em Vitória da Conquista que alguns comerciantes vendem carga roubada. Mas nós não temos prova nenhuma. Não podemos apontar a acusação e nem a justiça pode fazer nada, porque não há prova. Explicando isso de forma comum para que as pessoas entendam. E aí, então, agora, o procurador entende de implicar o ministro da Justiça, a presidente da República e também o presidente Lula. Lula estava na condição de empregado, tomaria posse. Então, ele jamais poderia cometer o crime, até porque ele não teria poder para cometer tal crime. Se você está querendo denunciar o presidente da República, o crime é da presidente. A pessoa que está recebendo a nomeação, ele está apenas recebendo o papel. Ele não está cometendo o crime. Então, para que os senhores entendam como as coisas estão funcionando no Brasil, que em outra época, as Forças Armadas já teriam dado um golpe, porque não há respeito nem de um lado nem de outro. Nós estamos colocando na presidência da República alguém que vai entrar, mesmo sabendo que a presidente da República não cometeu o crime. Não se provou o crime de responsabilidade. Então, nós inventamos uma história, transformamos os senadores em homens de bem, que não são, infelizmente, deveriam ser, e esses homens teriam a obrigação de julgar pelo direito, jamais pelo aspecto político. Você não pode julgar presidente da República fora da pedalada fiscal. E é bom entender também que o relator do processo das pedaladas fiscais fez as mesmas pedaladas. E outros tantos fizeram. Mas, nesse momento, a presidente da República, que o próprio Congresso Nacional autorizou as pedaladas, a partir do momento que ele
modificou o orçamento, modificou as leis que regulamentavam o orçamento e permitiam, evidentemente, que a presidente da República, se estivesse devendo um dinheiro em fevereiro, pudesse pagar até o dia 31 de dezembro. E foi o que ocorreu. Não há crime, né? Não há absolutamente nada, mas a presidente da República só tem 20 senadores. E de um total de 81, ela será afastada com o pressuposto de que o Brasil vai se organizar a partir do governo Temer. Mas é interessante que as pessoas prestem atenção. Quase todos os ministros de Dilma serão ministros de Temer. Então são as mesmas pessoas que estavam no governo Dilma e que agora o governo Temer, que vai ser implantado no Brasil no dia 13 de maio, essas mesmas pessoas estarão trabalhando nesse mesmo governo. Se os senhores observarem Henrique Meirelles, Kassab, o filho de Aloysio Alves, lá, o ex-presidente da Câmara. Então, quer dizer, é uma coisa que não dá para entender. Como é que você transforma colocando os mesmos? É Gedel Vieira Lima, é Romero Jucá. Todos esses três últimos que eu citei, estão sendo investigados na Operação Lava Jato. Gedel Vieira Lima, o Eduardo Alves e o Romero Jucá. 3 ministros de Temer, todos 3 na Lava Jato. O próprio presidente Temer, que vai assumir a presidência da República, tem denúncias de apropriação indébita no valor de 5 milhões de reais. Ora, considerando tudo isso, que tipo de país nós queremos colocar na história para que os nossos filhos e os nossos netos venham a ler um dia? Como se substitui um governo que se diz que estava roubando pelos próprios ladrões? Porque até agora a denúncia que se tem é que se houve roubo entre PT, PMDB, PP, PRB e todos os partidos aliados. Então, como que esses partidos vão governar? Porque vai ter que dividir. O presidente Temer, de maneira cínica, diz que vai diminuir ministério. Mentira! Vai mudar de 31 para 26. Mas esses 5... ele transforma em secretaria com status de ministério e fica tudo do mesmo jeito. Então, como se dormir num país governado por vagabundos por todos os lados, moleques de toda espécie? É uma vergonha, é uma tristeza enorme você passar esse episódio da história. Seria muito melhor deixar e punir o governo Dilma se realmente houve o erro. Porque há que se notar que todos os que estão postulando o governo, inclusive a oposição que fez tudo para derrubar o governo eleito, e disse dos mesmos crimes que eles acusam a presidente da República de cometer, os mesmos crimes cometidos pelo presidente Temer. Mas eles estão apoiando, o que significa dizer que não querem mudar absolutamente nada. O que querem é esculhambar cada vez mais. Um abraço a todos.